Sorte tem quem acredita nela. Assim diz a música popular brasileira, o Grêmio em uma situação muito perigosa, fretando com a zona do rebaixamento. E eu sei que a sua torcida, os torcedores gremistas estão desesperados em situação, vendo o seu time à beira do abismo, na zona do rebaixamento, desde o início do Brasileirão. É uma situação muito constrangedora. Matéria do Globo Esporte, né? Mostra aí que briga de vestiário, desentendimento de jogadores, técnico com técnicas que não chega a lugar nenhum. O ingrediente perfeito para cair. Jogou contra o Sport, que também está na zona do rebaixamento, com um time muito inferior, brigas e desentendimento na sua gestão lá do Sport. Ou seja, jogando em casa, consegue perder de 2-1. É muito desesperador. Bem, o Peixe, que não tem nada a ver com isso, o Santos, que estava lá só na expectativa e torcendo contra, viu o resultado perfeito. O resultado do Grêmio aliviou o resultado do Santos. Vendo e assistindo de camarote, o Grêmio afundar na zona do rebaixamento. A situação do Santos e do Grêmio são situações perfeitas de como é que um time grande, com muita verba, com muito dinheiro, com orçamento acima dos 200 milhões de reais, maior de que 60% a 70% dos municípios brasileiros não tem esse orçamento, com saúde, educação, professores, o diabo a quatro, cidades que em torno a maioria dos municípios brasileiros não tem esse orçamento de 200, 300 milhões de reais. Um clube como o Santos, como o Grêmio, tem todo ano para gastar e aí joga o time nessa situação. Situação do Grêmio. Vendeu todos os jogadores, tinha um time perfeito, timaço, com o técnico Renato Gaúcho, que hoje está no Flamengo, ganhava tudo, porque tinha um time bom, foi vendendo, não tem planejamento, não faz a venda, o clube, é necessário o clube vender os seus jogadores, fazer caixa, mas tem que fazer com planejamento. Para você vender seu jogador, você tem que planejar e de antemão, antecipar a colocação de um outro jogador na posição. Agora você vende e depois vamos ver isso, contrata um técnico, o técnico se vira dentro de campo. É o que aconteceu, está acontecendo com o Grêmio, está acontecendo com o Santos e com vários outros clubes brasileiros. Não há um planejamento de substituição das peças, vende e acabou. Aconteceu com o Santos lá atrás. Essa semana eu estava lendo uma matéria no UOL mostrando que aquele administrador que era do Palmeiras, eu acho que o Matos, mostrando a questão da época que foi vendido o Gabigol. Lá o time da Europa queria comprar o Gabriel Jesus. Ele por trás articulou a venda de quem? Do Gabigol, para desfalcar o Santos, que brigava com o Palmeiras pelo Brasileirão da época. E quando chegou no final do ano, o Palmeiras, que tinha vendido Gabriel Jesus, mas só tinha liberado no final do ano, o Santos viu o seu Gabigol sair no meio do ano direto, chegou como vice, não ganhou o campeonato. É isso. Falta de quê? Planejamento, falta de organização, gestão. Vender é necessário? Sim. Agora está aí o Grêmio, né? A situação é feia, 22 pontos, 2 pontos atrás do Santos, que está com 24. Só que o Grêmio está com um jogo a menos. Vai jogar antes com o Cuiabá. Se perder ou empatar, essa situação é praticamente afundando, porque o Santos joga na quinta-feira com o São Paulo, aqui no Morumbi. É decisivo, né? É bem decisivo para selar a sua permanência na Série A. E o Grêmio, se perder o jogo agora com o Cuiabá, olha, prego batido, ponta virada. A chance de cair é grande. Vê praticamente ir embora as suas grandes. Uma questão que eu sempre levanto aqui no canal e trago para discussão, né, para o debate, é a questão seguinte. É preciso estar trocando de técnico? Isso você vê sempre essa discussão
na televisão aí, os grandes comentaristas trazendo essa baila, a questão do Brasil, dessas grandes trocas de técnico. Por quê? Eles tentam tampar os clubes, os gestores, os presidentes dos clubes, tentam tapar o sol com a peneira. Eles tentam resolver o problema de elenco, problema de estrutura, problema de planejamento com a troca de técnico, achando que o técnico vai chegar com uma forma milagrosa. Aconteceu no Grêmio, tá? E Filipão. E aí? Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque o time fez o quê? Desestruturou. O Santos, a mesma coisa. O Santos vai com 5 técnicos. 5 técnicos esse ano. Cuca, Ariel, o português lá, o Josualdo Ferreira, Ariel Rolão, o argentino, Fernando Diniz e agora está com Carille. 5. Isso resolve? Claro que não, porra. Claro que não. Por quê? Porque vendeu os jogadores, se desfez do seu elenco sem um planejamento certo. Então, pessoal, é esse o debate. Grêmio ajudando o Santos. Claro, o Santos ficou perfeito, que afundou, mas nós torcedores, a gente que vai mais além de torcedor pelo seu time de coração e gosta de um futebol técnico bem jogado, de qualidade, ficamos entristecidos quando a gente vê clubes de dimensões e envergadura, como o próprio Cruzeiro, que está afundando cada dia mais, Grêmio, que está nessa situação lastimável, Santos nessa... E a gente senta no sofá no domingão para assistir umas partidas de futebol do Brasil hoje, que são verdadeiras peladas. A gente não entende como é que aqueles jogadores tão fracos, tão ruins, são profissionais dentro de campo. Feio. Você liga a sua televisão e assiste uma partida de futebol do time europeu, Liverpool, Manchester City, qualquer um outro clube lá da Europa, até os clubes bem interior, e você muda de canal e começa a assistir uma partida de futebol aqui com os melhores times do futebol brasileiro, para a gente ver a diferença. A gente vê o nível baixo, o nível ruim. Hoje, praticamente, nós só conseguimos assistir os melhorzinhos, é Flamengo, Atlético Mineiro e pronto. O resto é um futebol muito baixo, muito inferior. Passes errados, sem noções dentro de campo, sem esquema tático, uns esquemas toscos, jogadores totalmente perdidos dentro de campo, dando passezinho de 20 centímetros, cabreando o passe. Olha, uma vergonha, é uma vergonha. Nosso futebol hoje caminha assim, por um desgaste muito grande. Então, a esperança que fica aí é essa questão do clube empresa, que quem sabe talvez traga uma nova esperança para o futebol nacional. A questão da lei do mandante, que cria uma expectativa que os times pequenos de base tragam uma briga para os grandes, que estão acomodados, sentados nos seus tapetes, e comandado por os cartolas, que são verdadeiros feudos, né? Os feudos do Corinthians, feudo do Santos, feudo do tal, essa estrutura fechada que hoje o melhor time que a gente tem, que é o Flamengo, é um feudo também, todos são feudos. São famílias, são grupos empresariais, são grupos de cartola que comanda e administra e gerencia aquilo ali. Uns dão certo, outros não. Pelo volume de dinheiro envolvido, vai levando, vai enrolando, né? É o que a gente vê aí. Mas o Grêmio ajudou o peixe. Então, o peixe agradece. Pessoal, até o próximo vídeo.